Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos a oportunidade de conversar com o programador visual da Fundação Oswaldo Cruz, Marcelo Simão de Vasconcelos. Vamos revisitar a formação de nosso convidado e vamos conhecer a importância dos jogos digitais e saber como podem ser utilizados para a gestão pública da saúde. Vamos discutir a importância da gamificação e conhecer o desenvolvimento de jogos digitais no Brasil. Nosso convidado é graduado em Desenho Industrial pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também obteve o mestrado em Artes Visuais. Obteve seu doutorado em Formação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, e parte de sua tese de doutorado foi realizada na Faculdade de Humanidades da Universidade de Utrecht, na Holanda. É programador visual da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Estácio de Sá e professor do mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. Atualmente, coordena o Polo de Jogos de Saúde do Instituto de Comunicação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, onde realiza pesquisas e desenvolvimento de jogos analógicos e digitais para a promoção da saúde, divulgação científica e cidadania. Muito obrigado, Marcelo Simão Vasconcelos, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação e o que o levou a ser um programador visual e seu interesse no desenvolvimento de jogos analógicos e digitais. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Na verdade, não foi a minha primeira universidade, minha primeira faculdade. Meu primeiro curso passei 2 anos no curso de informática da UFRJ e, apesar de gostar de computadores, sentia que faltava alguma coisa. E quando eu descobri que existia um curso, que é o Desenho Industrial, que você aprendia a lidar com formas, fontes, que eu aprendia a fazer história em quadrinhos, vídeo, aquilo foi o gatilho que me levou a mudar para o curso. Então, teve esse interesse desde pequeno, gostar dessa coisa mais visual, das narrativas visuais. E também, desde pequeno, a ideia de jogos, gostar de jogos. Desde jogos de tabuleiro, até jogos digitais, na época, o Atari, né? Os primeiros videogames. Então, eu fiz o curso de programação visual na UFRJ. Eu, na época, não concebia essa ideia de criar jogos, era uma coisa muito fora da realidade, né, para a gente. E eu fiz um mestrado em artes visuais e o meu foco foi a programação visual para a internet. Porque já naquela época eu percebia que as pessoas se formavam aprendendo a design para impresso, mas o mercado de trabalho pedia programadores visuais para a internet. Eu queria saber como é que era esse processo, como mudava a cognição. E tive contato com uma série de autores de antropologia cognitiva e do campo que hoje se chama ecologia das mídias, que foi bem importante para mim, para entender um pouco mais essa ideia de como a mídia se relaciona com a nossa capacidade de pensar e de conceber o mundo. Finalmente, quando eu entrei na Fiocruz, como servidor, começou a se formar um programa de doutorado, mestrado, doutorado em comunicação e saúde, e eu achei que podia ser interessante trazer essa reflexão dos jogos, porque eu gosto de jogar, era uma coisa já que me cativava, e eu sentia que, de modo geral, a educação e saúde não estava usando os jogos de uma maneira, com todo o seu potencial. A gente via alguns esforços, mas ainda parecia que precisava haver um pouco mais de reflexão, e foi aí que eu tentei contribuir com a minha tese de doutorado. Muito bom. Marcelo, poderia explicar a utilização de jogos digitais como metodologia
para a gestão pública da saúde? Os jogos eles têm uma ampla gama de possibilidades para a saúde, né? Não só os digitais, mas os analógicos, né? A gente tem uma herança de pelo menos 5.000 anos de história com jogos, né? Os primeiros tabuleiros desencavados de jogos é o Senet, no Egito, jogado pelos faraós em 3.000 anos antes de Cristo. Então, temos esse objeto, o jogo, que acompanha a humanidade há milênios. E, é claro, hoje ele está mais em evidência por causa desse avanço na indústria de jogos digitais. O que eles podem prover para a saúde, no sentido mais amplo, e na gestão? Os jogos, eles são espaço, independente se é digital ou não, eles são espaço de ensaio, tentativa, erro e aprendizado. Então, se na saúde, na nossa vida prática, real, algumas decisões sobre saúde, elas são difíceis de ver a longo prazo, né? Se eu decido não ter uma vida sedentária, se eu decido fumar ou parar de fumar, eu provavelmente vou ver os resultados daquilo muito mais adiante. Com os jogos a gente pode modelar para que as consequências sejam mais claras, mais visíveis. Se a pessoa errar no jogo, ela pode fazer de novo. Então o jogo é um espaço em que a gente pode experimentar diferentes abordagens e táticas. E se houver uma perda, uma derrota, é uma coisa de menor importância, não é como na vida real, que um erro, dependendo do que for, pode ser muito custoso. Então esse já é uma grande vantagem. Uma outra coisa é que eles contextualizam histórias e informações. Então, é diferente de aprender, muitas vezes, uma informação numa página isolada ou aprender num contexto em que eu sou um ator num cenário, está acontecendo um jogo digital e eu sou parte desse espaço narrativo. E eles promovem a participação. Ao contrário de algumas mídias, mas as mídias de massa, os jogos não tem como se jogar sem participar. Então ele engaja a pessoa de uma maneira mais ativa. E nesse processo, a gente acredita que existe um empoderamento do jogador. Ele se torna parte da história. Para a saúde pública, para a gestão em particular, existe um tipo de jogo, né, que agora foi até o que me dediquei agora a pesquisar, desde o início do ano na Holanda, que são jogos que se chamam de simulation gaming. Esse tipo de jogo surge nos Estados Unidos, nos anos 70, no planejamento urbano. Eles são jogos que parte é digital, mas a maior parte dele é analógica, e eles são usados para simular sistemas cujas possibilidades, as soluções para os problemas não são cartesianas. Por exemplo, um problema de tráfego numa cidade, ou um problema do sistema de saúde. E a ideia é que se faça um jogo que ele tem um sistema de regras dinâmico, que espelhe de alguma forma os dilemas que as pessoas estão lidando na organização, e coloque jogadores para interpretar, para jogar as determinadas partes ali, e no processo do jogo, a interação entre as pessoas, surjam ideias, surjam possibilidades para se aprimorar a gestão pública. Então é quase como um computador em que nós temos elementos biológicos, né, com seres humanos atuando como parte dessa computação, promovendo aí uma inovação na forma de chegar a diferentes soluções. Isso para a saúde, que é um problema, né, complexo, né? Nós lidamos com pessoas, lidamos com sistemas, lidamos com questão financeira, não tem uma resposta fácil de ser computada, não importa o computador que a gente use. Mas, através desse tipo de recurso, a gente pode conseguir respostas um pouco melhores para aprimorar as políticas públicas de saúde. Uma curiosidade, há jogos que possibilitem entender mais a política e os políticos? Sim, nós temos tido alguns jogos bem interessantes, né? Nós temos até alguns jogos feitos aqui em Brasília, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, com esse intuito de se entender política, se entender como é feito uma lei, como ela passa pelo Congresso. Isso tem um poder muito grande para educar as pessoas. E nós temos alguns jogos digitais, e isso é interessante, são jogos comerciais, não são jogos feitos para ensino, mas eles têm um caráter educacional muito grande. Um jogo, por exemplo, que me vem à mente é o Democracy, que é um jogo, como eu falei, vendido numa loja de entretenimento. A proposta não é educar, mas ele educa, porque nós temos que governar uma região, um país, e tem uma série de políticas, uma série de decisões que têm que ser tomadas, e cada decisão interfere com diversos grupos, que por sua vez têm consequências, assim por diante. Então o jogador ele tem uma ideia da complexidade, da teia de relacionamentos de uma sociedade. Um outro que é bem interessante e bem polêmico, até de certa maneira, é o Papers, Please.
É um jogo que coloca o jogador no papel de um fiscal de passaporte na fronteira de um país fictício, e ele tem que olhar os documentos das pessoas e decidir se ela entra ou não, ela pode ou não passar. E o jogo começa a colocar questões de poder, de burocracia, de decisão, de até enquanto você, como servidor público, você tem o poder sobre vida e morte de alguém, né, de influenciar beneficamente ou de uma maneira negativa a vida da pessoa. Então, esses jogos, é interessante que eles surgem da sociedade, não é uma instituição política querendo ensinar, que mostra que é um anseio, que mostra que existe realmente esse desejo de aprender. Eu estava pensando, quando estava falando, que a nossa própria vida é um jogo, né? Seria um jogo. Marcelo, como é que a gamificação pode contribuir para a educação? A gamificação, eu sempre gosto de fazer essa distinção, né? Gamificação é diferente de games, né? Jogos. Porque a gamificação, a definição mais usada é o uso de elementos de jogos em ambientes, sistemas, produtos que não são jogos. Então é como se a gente pegasse algumas coisas que são interessantes nos jogos, colocasse em algum outro sistema, para tornar aquilo um pouco mais agradável, engajante, né, atraente de alguma forma para o usuário. Então, por exemplo, jogos têm pontos, jogos têm medalhas quando a gente consegue uma coisa. Então a gente pega aqueles elementos e coloca, por exemplo, num sistema de compras, é muito comum ter isso, num sistema educacional. E isso tem sido usado na educação justamente com essa lógica, né? Assim, nós temos aplicativos, por exemplo, de cursos online, que quando o aluno completa uma série de lições, ele ganha uma medalhinha, né? São recompensas que não são tangíveis, isso é interessante, mas de alguma maneira aquilo cativa a pessoa, ela sente que ela conquistou algo, fica muito evidente. E se a gente tem olha um pouco mais, no sentido mais amplo, a própria ideia, a forma como a escola é conduzida é um tipo de gamificação, né? Porque nós temos um processo de aprendizado, mas ele é quantificado, nós temos pontos, né, que seriam as notas. O aluno, quando o aluno é bem colocado, ele ganha um parabéns do professor, às vezes uma estrelinha, quer dizer, existe já essa raiz, né? E por isso ela é muito interessante. Ela consegue realmente cativar as pessoas e levar as pessoas a prosseguir, né? É claro que pode ser mal usada, pode ser usada de uma maneira pouco hábil, mas a gente tem visto cada vez mais esforços para conduzir, trabalhar mais esse uso e tornar o uso, de modo geral, de qualquer sistema mais agradável para o ser humano. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com Marcelo Simão de Vasconcelos. Até já! Voltamos com essa interessante conversa com Marcelo Simão de Vasconcelos. Marcelo, no ano passado, você é coautor, junto com Flávia Garcia de Carvalho e Enesita Soares de Araújo, desse livro da editora Fiocruz, O Jogo como Prática de Saúde. Sim. Poderia falar um pouquinho a respeito do livro? Sim, esse livro, a gente tem bastante orgulho dele, porque é um livro, talvez o primeiro sobre jogos, editado pela editora Fiocruz, né, que é tradicional no campo da saúde, e eles gostaram da proposta. A ideia é um livro que não é acadêmico, é um livro para o profissional de saúde. Então a gente quis elencar várias experiências bem-sucedidas do uso de jogos e essa interface com a saúde nos mais variados tipos. O jogo como comunicação, o jogo como promoção da saúde, o jogo como forma de terapia. E conversamos com pessoas que de fato estão aplicando jogos. E no intuito de apresentar para as pessoas esse mundo, né, essas possibilidades. E no final nós temos uma pequena sessão, assim, como começar. Porque, é claro, né, para alguém que de repente se interessa, como é que eu faço isso? E é um campo complicado, né? O campo dos jogos digitais de grande porte é uma indústria que envolve milhões de dólares. Mas tem alguns elementos, algumas formas de se começar a usar essa lógica lúdica, né? O jogo lúdico, para acompanhar, para de alguma maneira potencializar as ações de saúde. Então a gente coloca isso no livro também. Certo. Marcelo, como é que você vê, como analisa o crescimento dos jogos digitais no Brasil? Bom, o crescimento dos jogos digitais, né, no mundo já é uma coisa assim estonteante, né? Ano passado já rompeu a barreira dos 100 bilhões de dólares de lucro. Isso é maior que a indústria da música e do cinema combinadas.
E no Brasil ele está crescendo, é mais difícil o nosso cenário, a gente começa, claro, com um tempo de atraso, né? O nosso mercado é um mercado relativamente nascente em termos de consumo, mas nós já temos assim, excelentes profissionais trabalhando em vários pontos do país. Do Rio Grande do Sul até o norte, que é o Nordeste, nós temos assim, excelentes grupos fazendo, e produtos estão começando realmente a despontar. E alguns produtos com o DNA nacional, mostrando a cultura, né, mostrando o jeito de falar, de viver, e a ponto, inclusive, de vários profissionais do Brasil estarem migrando até, ou fazendo trabalhos aqui no Brasil para estudos internacionais. Então a gente tem visto realmente um avanço grande, né, nesse tipo de indústria. E como é que você... o que você sugere para um jovem que pretende trabalhar nesse campo, desenvolver jogos digitais? Quais são os caminhos? O curioso é que a gente tem vários cursos de jogos digitais, né, no Brasil, mas assim, tem um aspecto que ainda é muito difícil da gente colocar exatamente onde está o ponto, que é a parte do raciocínio, a criação das regras. Porque existe a parte de desenvolvimento, que é a programação, né, fazer a coisa acontecer no computador ou no videogame. Tem a parte do design, que é cuidar da arte, e tem várias outras. Tem o som, tem a narrativa. Mas as regras, esse raciocínio de inventar as regras, né? O que acontece se eu fizer isso? Como é que eu traduzo esse sistema dinâmico, né? Como é que eu, por exemplo, faço um jogo hipotético sobre bolsa de valores? Como é que seria isso? Como é que seria um jogo sobre atendimento às pessoas num posto de saúde? Esse raciocínio ainda é uma coisa que deriva um pouco da compreensão matemática, da lógica, mas a gente não conseguiu, talvez seja muito difícil ainda dizer, olha, estude esta disciplina. Né? É uma coisa ainda que tem muito de técnica, mas também tem muito de arte. Mas eu diria para o jovem assim, aprenda tudo que puder, jogue todos os jogos que você puder, mesmo que você não gosta, porque tem que saber como são feitas as soluções. E, geralmente, esses profissionais, no Brasil, pelo menos, em que a gente ainda tem uma indústria pouco especializada, no sentido de que as equipes tendem a ser pequenas, geralmente, aquele que cria as regras do jogo, ele é ou um programador, ou seja, além disso, ele é capaz de fazer funcionar aquilo no suporte informático, ou ele é um designer, ele consegue dar um aspecto visual, e com isso ele precisa de um parceiro para programar, mas, enfim, ele consegue visualizar, tornar visível a proposta dele. Então, geralmente é isso. Ele vai cair para uma dessas linhas e, a partir daí, realmente tentar criar e tentar produzir, né? A gente sempre fala, é preferível ter vários projetos pequenos, mas finalizados, do que tentar aquele projeto que vai levar anos e que pode ficar visionário demais. Marcelo, o movimento 2022, o Brasil que queremos, tem a intenção de envolver os jovens para a construção de caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Ok, posso. Os jogos também são parte da cultura, são uma forma de influenciar a cultura. Então, eles podem ser usados não só para divertir, mas para educar, para mover, para fomentar a participação, para fazer as pessoas questionarem o seu mundo e tornarem melhor. Então, assim, é uma forma de atuar, qualquer tipo de arte, né? Mas, do meu ponto de vista, assim, eu gosto de frisar essa parte. Jogos, eles têm um aspecto importante de empoderamento, de participação social. Pode ser uma maneira de vocês entrarem nessa caminhada. Bela mensagem. Eu desejo, eu acho que você é um pioneiro, né, e que mostra que nós podemos usar os jogos, né, para a dimensão da saúde, mas podemos usar os jogos para outras dimensões, né? E eu acho que essa gamificação vai ser um instrumento pedagógico muito importante na educação do futuro. Sim, com certeza. Eu agradeço muito a participação sua, Marcelo, Simão Vasconcelos, por proporcionar essa interessante e importante conversa. E esse e outros programas
do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal YouTube da TV Supre. Eu gostaria de agradecer a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!